Paz e graça, nosso Senhor Jesus Cristo, esse Fallout neste 30 de setembro, terça-feira de 2025. Nós estamos gravando a série de estudos do livro de Hebreus, capítulo 5, com notas, para o grupo Cruz, Força e Fé no WhatsApp e também para os nossos ouvintes, localizador Luz e Glória, Igreja Doméstica Eterno Nosso Senhor Jesus Cristo, para a sua edificação, para a nossa salvação, o livro de Hebreus. É um livro muito importante por causa da globalização atual, da guerra mundial, do conflito cultural mundial, somente o ateísmo comunista, gramicista da escola de Frankfurt, o Marconi, né, que veio de Frankfurt e corrompeu toda a intelectualidade do Ocidente. Eles eram judeus, fugiram do Holocausto, foram para os Estados Unidos e de lá, com uma potência cultural hemisférica e mundial, corrompeu todas as universidades ao ponto de que agora os conservadores estão sendo fuzilados lá nos Estados Unidos e nas universidades federais do Brasil não podem adentrar nem falar. Correm risco de integridade, como foi do Dr. Chiquini, advogado, do Felipe Martins, que foi expulso e escoltado pela polícia para não ser linchado na Universidade Federal do Paraná. Então nós estamos aí estudando o livro de Hebreus, a carta de Paulo aos Hebreus, porque também nessa época, no primeiro século, poucas décadas depois que Jesus, Deus encarnado, apareceu no mundo e pregou o Evangelho e comissionou os apóstolos, alguns cristãos convertidos do judaísmo queriam voltar ao judaísmo, aquele pacto que eles tinham com o César da época, né, o Trump da época, que eles ficavam de boa, né? A religião, se bem que o Trump hoje não é bem um César, porque ele é cristão, né? Ele confessa cristianismo e defende os conservadores os cristãos, mas ele é, vamos dizer assim, o papel do soberano imperador do hemisfério, militar, econômico, né? E também cultural. Então Roma era, na época, o César romano era o papel dos Estados Unidos no mundo ocidental e uma parte do Oriente Médio. Então hoje nós estamos vivendo uma situação parecida, porque a cultura do Oriente, né, principalmente o maoísmo e o bolchevismo da Rússia e o maoísmo da China, estão assobrando o Oriente e o Ocidente com a guerra da Ucrânia, uma guerra muito grave, muito importante, muito danosa, 1 milhão de vítimas já fatais, fora os feridos, né, e os danos terríveis. O maior país da Europa, que é a Ucrânia, em território, e uma grande potência mundial que é a Rússia. Então, nesse choque cultural, o islamismo se aproveita também contra o cristão, contra a fé cristã. O livro de Hebreus, então, é um livro-chave, um livro importante para nós entendermos como defender a nossa fé, como preservar a salvação de nossa alma e dos nossos familiares, amigos, parentes, num momento de conflito cultural, como nós estamos vivendo, conflito filosófico, teológico, que nós estamos vivendo também em Israel com a guerra terrível no Hamas, lá na Gaza. Então nós temos já 4 países sendo bombardeados. Né? Pensa Ucrânia, Rússia, Israel, Gaza e a Venezuela na fila. Esse conflito aí com o presidente Maduro, que não foi eleito, né? Chefe de narcotráfico, e o González, que quer assumir que foi eleito. Então não sei se isso aí vai dar bombardeio ou não. Mas a Venezuela já é o 5º país que está na fila de bombardeio. Então, nós estamos prevendo aí que os próximos 3 anos será de muito conflito no mundo. Então, você baixa todas as expectativas, irmão. Procura só, como disse Paulo, tem comida, tem teto, fica satisfeito. Não fica reclamando não, nem procurando confusão, nem briga. Porque os próximos 3 anos será de dor e sofrimento na humanidade, muita guerra, né? Muita dificuldade. Já começou. Nós já tivemos desde 2020 essa guerra viral chinesa aí do Covid, né, das vacinas também, dessa indústria, a indústria capitalista, comunista,
avarenta, né, que genocida aí no mundo. Então nós temos agora a guerra genocida aí, avizinhando. E eu achei curioso, porque está havendo muitas pessoas que morrem, né, americanos, aí eu vi o testemunho do americano, que morreu e ele ressuscitou milagrosamente. Disse que falou com Jesus. E dia 15 de dezembro de 2025, esse ano agora. 15 de dezembro, falta poucos dias, né? Vai faltar o quê? Um mês e meio, 2 meses e meio, praticamente 2 meses e meio. 15 de dezembro de 2025 vai haver uma escuridão nos Estados Unidos, né? Vai cair uma tempestade solar e os carros vão parar, o computador, o celular, os transformadores vão explodir, então vai haver um apagão nos Estados Unidos e esse apagão vai demorar muito, para meses, para ser resolvido, e isso vai gerar falta de energia, transformador, e vai começar a haver mortes, né? Porque as pessoas, os pacientes, os doentes, etc. E essas mortes chegarão, parece que a 2 milhões de mortes. E em 2026 também haverá, em janeiro, haverá outro apagão, só que agora não só apagão por causa da radiação solar, como também com hackers. Deve ser geralmente da China, do Oriente. Já deve estar havendo uma movimentação de guerra, como nós estamos vendo aí os Estados Unidos quadruplicar a produção de mísseis, né? Então, e a Europa gastar 5% do orçamento em bélico, né? Então nós estamos numa escalada de preparação de guerra mundial. Então esses são fatos, a gente não pode negar diante desses fatos. Temos que ter humildade, ficar com Cristo, ficar perto de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo, ter calma, prudência, porque os próximos anos serão sofridos na humanidade. Há fatos e evidências factuais disso, né? Então nós não estamos. Eu me lembro que na década de 80 foi uma década perdida chamada no Brasil. Foi a época que eu me formei e fui trabalhar em empresas, e sofri muito nessa empresa. Então foi uma época perdida. Foram 10 anos perdidos na economia brasileira, crise. Agora eu acho que a gente vai ter alguns anos perdidos na economia mundial, que só fala em guerra, em míssil, em arma, né? Então a gente tem que ter paciência, resiliência, chegar perto de Deus, chegar perto de Cristo, chegar perto da palavra de Deus. Então vamos começar o nosso estudo com o capítulo 5 com oração. Senhor Deus, abençoa-nos no pouco tempo que nós temos para estudar, para ver a tua luz, nossa consciência, nossos ouvintes, se ainda não aceitaram Jesus, que mova o coração para aceitar, ficar em paz contigo, a salvação própria do seu, da sua alma, crer na existência de Deus, confessa, aproximar de Cristo, Salvador, nosso Redentor, em nome de Jesus, amém. Então vamos começar aqui, depois dessa longa introdução de hoje, né? Conjuntura, o capítulo 5 de Hebreus, porque todo sumo sacerdote é tomado dentre os homens por Deus, como os que são tomados para oferecer dons aos homens e sacrifícios próprios e de outros a Deus. Então vamos ao texto. Nós lemos aqui que o sumo sacerdote é chamado por Deus. Ninguém pode se nomear sumo sacerdote a não ser Deus que o chama para ser sumo sacerdote, como foi o caso de Arão, né? Do irmão Arão, que foi chamado por Deus na liderança de Moisés, o profeta, o grande profeta, que veio à semelhança de Cristo, trazendo a revelação bíblica. Cristo também trouxe a revelação bíblica canônica. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é ordenado por homens nas coisas pertencentes a Deus, para que ele possa oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Então, a diferença é que Jesus foi chamado santo sumo sacerdote, uma vez para oferecer um só sacrifício, não de ovelhas, todo ano, como sacerdotes que era a imagem de Cristo no Antigo Testamento, e hoje está problema, porque os judeus querem, e os católicos querem ser monopolistas da verdade, da fé. Isso vai dar um conflito, né? Tanto para católicos radicais como para judeus radicais.
Então Jesus Cristo, ele pode ter compaixão pelo ignorante, por aqueles que estão desviados, porquanto ele mesmo está rodeado de enfermidades. Então, Jesus veio, ficou no meio dos perdidos, dos endemoniados, dos doentes, dos incrédulos, e ele compreende as nossas dificuldades, as nossas enfermidades da fé, para ter fé. Então, a fronteira de Planck é a fronteira da matéria, né? Então, além dessa fronteira, a física materialista não consegue dizer o que acontece. Se há espaço, se há tempo, se há partículas, se há energia, some. A fronteira de Planck foi o limite que a racionalidade materialista da física moderna quântica chegou. Então nós paramos aí. E daí adiante é a fé. Da fronteira de Planck para adiante é a fé. Que existe um Deus que nós não conhecemos, que é eterno, que ele não se limita no tempo, nem no espaço, nem na matéria. Então essa é a nossa fé. A ciência encontrou a fé finalmente, que é a barreira de Planck. E daí vai surgir dois tipos de consciência. Um que tem fé e crê que todas as coisas eternas, infinitas, improváveis, desconhecidas e invisíveis estão na mão de um Criador chamado Nosso Senhor Jesus, Filho de Deus, Yahvé, revelado aos judeus a Moisés, e Adão e Eva, desde 6.000 anos, quando criou a humanidade. E revelado também o nosso futuro glorioso no amor de Cristo, no perdão dos nossos pecados. Então aí outros vão negar esta fé da fronteira de Planck, da física quântica moderna, e vão negar que exista qualquer coisa e que tudo é ilusão, que nós vamos desaparecer e nada mais vai existir. Então você tem essas duas opções, né? E as intermediárias. Por essa razão ele deve tanto pelo povo como também por si mesmo fazer oferta pelos pecados. Então Jesus Cristo, quando aceitou a nomeação de sumo sacerdote como Filho de Deus, ele assumiu a nossa dívida. Então ele teve que prover o seu sangue humano para sacrifício, que era muita coisa muito comum pelas tribos latinas, do Ocidente, do mundo inteiro, era fazer sacrifícios humanos, né? Mas quando Deus revelou a sua verdade, a sua vontade a Moisés, proibiu isso. Mas era uma prática dos gregos, do latino. O mundo inteiro fazia esse tipo de coisa, os índios aqui, Peru, Maia, etc. Então o homem costumava fazer isso. Mas Moisés revelou a vontade de Deus. Além da fronteira de Planck, veio a vontade de Deus e a palavra de Deus para Moisés e ensinou-nos todas as revelações da Bíblia, desde Adão até o nosso futuro, na matéria eterna que Deus vai revelar e criar. Depois dos mil anos do juízo final e do juízo do lago de fogo, onde vão todas as almas que estão no inferno, e o falso profeta e o anticristo, esse líder mundial que vai aparecer e vai enganar o povo judeu com essa violência, né? Porque o povo judeu, o povo americano, ocidental e o povo no mundo todo está apostando na violência, né? Mas o anticristo vai enganar o mundo com essa violência, porque o profeta diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor Jesus. Então a salvação é pelo espírito, pelo convencimento de Deus, pelo amor derramado em nossos corações pela oferta do sangue de Jesus Cristo. Assim também Cristo não se glorificou em si mesmo para se tornar um sumo sacerdote, mas o fez aquele que ele disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então ninguém lá na ONU pode votar para escolher o Cristo mundial. Não existe isso. É Deus, aquele Deus de Moisés que apontou Jesus Cristo e disse, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Então Deus já escolheu o Messias, o herdeiro de todas as coisas, o sumo sacerdote que deu o seu sangue para a nossa redenção e salvação. E está acabado. Aí você crê ou não crê nessa fé. Se você não crê, você vai se perder nas trevas, no engano do anticristo, do pecado, dessa democracia relativa aí, tá no mundo, né? Então, como ele diz também em outro lugar, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque, foi uma figura, talvez seja Enoque, foi tomado por Deus na sétima geração de Adão, e ele apareceu em Jerusalém como rei da paz e sacerdote de uma ordem chamada por Deus do céu eterna, né? Que não veio como a de Arão, de Moisés, da lei do Sinai. Então, qual nos dias da sua carne, após ter oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas, aquele que podia livrá-lo da morte, foi ouvido naquilo que temeu. Jesus temia a morte, a cruz, o sofrimento, a tentação do diabo ali da cruz, né?
Ele temeu, ele não temeu a do deserto, ele enfrentou até na boa, né? 40 dias sem comer, enfrentou o diabo e venceu. Mas da cruz ele temeu. Ele temeu porque foi um fenômeno único no universo e será um fenômeno único em toda a criação. O Filho pagando, assumindo uma dívida de toda a humanidade, não dos anjos. Os anjos que foram preservados são salvos, que caíram como esses guias aí, esses orixás, esses vulto preto, esses deuses da mitologia, essas sombras, esses vulto preto que caíram aí, que são chamados de Deus e que se aparecem como forma de diversos espíritos nas diversas religiões pagãs. Esses anjos aí não tem mais salvação, né? não tem redenção. Jesus morreu para os homens, nós já vimos no capítulo anterior de Hebreus, que todas as coisas que ele criou e que ele cria, inclusive os anjos, serão então, estarão sobre o domínio de Jesus com a igreja humana. Embora fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Então Jesus, ele aprendeu porque ele adquiriu a nossa natureza humana. Ele sendo o Verbo, Filho de Deus, eterno, Logos, o Espírito eterno de Deus, infinito, Criador, ele adquiriu, adicionou a sua existência à natureza humana na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então essa foi a engenharia da salvação de Deus. Encarnar o seu Verbo eterno como homem, derramar o sangue para perdão das dívidas, das nossas culpas, do pecado, e nos salvar com ele, formando um corpo eterno com Cristo, para sempre depois da recriação do universo e da matéria, com novas leis quânticas, porque será essa matéria eterna, nós teremos um corpo glorificado como é o de Jesus. Chamado por Deus de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, claro, Jesus é da ordem de Melquisedeque, de Abraão, a quem Abraão serviu com o dízimo e o despojo da guerra que ele venceu, pelo Deus de Israel, sobre quem temos muito o que dizer, mas de difícil anunciação, porquanto vós sois tardios em ouvir. Então aqui dá uma admoestação de Paulo à igreja. Diz assim, poxa, vocês não estudam, vocês não procuram ouvir. Curso de teologia eu tenho aí no pendrive para pedir, né, para você ouvir 172 arquivos e 92 aulas. Você vai cozinhar, fazer seu café, fazer seu almoço, você está ouvindo lá, em vez de ouvir político na rádio, né? Falecimentos aí na rádio, você ouve uma aula por dia. 3 meses você termina um curso de teologia, melhor universidade do Brasil, do mundo, né? Mas nós somos tardios, não queremos. 40 pila aí, mais a taxa de correio eu envio só para o grupo Cruz e Força, tá? Porque quando já devia ser mestre, necessidade de que se você torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, chegasse ao ponto de precisar de leite, não de alimento sólido. Então ele está fazendo a administração ao cristão, ao crente que vive numa denominação católica, evangélica, mas ele não evolui, ele passa 20 anos lá, no mesmo grau de conhecimento, de consciência, de entendimento da palavra de Deus. Não é possível isso, né? É desleixamento com o ensino, com o aprendizado. Você tem que aumentar. Aquele que não cresce, o conhecimento de Cristo já está regredindo, né? Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. E aí a gente não vai poder saber viver, a gente não vai poder saber falar, edificar, colaborar, crescer com a igreja, crescer com o corpo de Cristo, porque a gente não é mestre, a gente não se desenvolve. Então aqui dá uma demonstração séria que Paulo faz à igreja. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade, também para aqueles que, pela razão de uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. E sentidos aqui exercitados não é só os sentimentos, é também as potências da alma. Nós temos uma aula aí, eu não sei se tem ainda, mas eu vou procurar fazer uma outra mais detalhada. A nossa alma, ou potência, né, a fonte da nossa razão, da nossa fala, do nosso sentimento, que é a nossa alma, ela foi criada por Deus com capacidades, com potências que são cognitivas, são imaginativas, são concupiscivas, são racionais, né? São intelectuais, são apetitivas, etc. Então Deus criou todas essas funções na nossa alma para que nós as exercitemos com a verdade, com a palavra de Deus. Se você não gosta da palavra de Deus, você não ouve a palavra de Deus, você não prega a palavra de Deus, você não dá o testemunho da palavra de Deus, então você vai ficar atrofiado. Essas tuas potências que Deus deu na tua alma vão ficar atrofiadas. E o demônio gosta disso. Gosta de um inimigo fraco. Ele vem te atacar e tu cai. Tu cai com mais facilidade porque tu não vai atrás da tua maturidade.
Então aqui Paulo faz uma demonstração. Nós temos que esforçar para a nossa maturidade, alcançar a maturidade. Aí você vai ficar mais tranquilo. As pessoas, você vai ver que na igreja vai ter gente com crise de ansiedade, que eu passei muitas crises também, muitas fortes. E você já não tem mais crise de ansiedade. Você vive as dificuldades e até o martírio com maturidade cristã, com maturidade na fé, nas suas potências. Você não fica perguntando, criticando, reclamando, murmurando. Ah, mas esses próximos 3 anos de guerra mundial, como é que eu vou viver? Porque Deus fez isso, porque existe isso. Você não fica chateando, dando trabalho, sendo um peso para você mesmo, para sua família, para o seu país, para sua nação, para sua comunidade. Você se torna maduro. Você diz assim, não, mas vamos. Deus é mais que tudo. Jesus Cristo nos salvou. Né? Se tivermos que dar a nossa vida. Estava vendo os Vikings, Ragnar parece o nome dele. Eles, com 2.500 flecheiros, derrotaram 50 mil chineses. E eles acreditavam, os vikings, que acreditavam nas valquírias, que eram as deusas que levavam ele para Odin, né, o deus deles, a mitologia. Então veja, aqueles homens tinham tanta fé nos seus falsos deuses, que eles davam a vida na guerra com as suas flechas contra os chineses. Mataram 50 mil chineses e invadiram as fronteiras da China. E tem lá umas pirâmides dos vikings, dos louros, lá que os chineses até hoje escondem, mas eles conquistaram um pedaço da China durante muito tempo. Mas olha, veja só a fé dos pagãos e nós cristãos, como é que estamos nessa maturidade da nossa fé? Então por isso que Paulo nos exorta, olha, até os pagãos têm mais fé nos falsos deuses dele do que vocês em nosso Senhor Jesus Cristo. Que apesar de ter tanto poder do seu nome, que vocês já tiveram, de leite que vocês tomaram da fé do Evangelho, das cartas de Paulo, vocês ainda estão vacilando, vocês ainda estão fraquejando. Vocês não são os vikings guerreiros da fé de Cristo. É isso que Paulo está exortando aqui, no capítulo 5. E aí nós vamos ter em sequência o capítulo 6. Pelo que, deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Então ele vai citando as doutrinas e dizendo essas doutrinas são excelentes, mas é só fundamento. Tem algo ainda muito maior, é aquela perfeição, aquela maturidade cristã, é aquela experiência no uso dos sentidos exercitados na doutrina cristã e da fé. Amém? Então esse foi o estudo capítulo 5. E se você quer aceitar Jesus e não aceitou, procure um batismo, uma igreja, comunidade, confesse seus pecados. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor levante seu rosto sobre nós e nos dê, tenha misericórdia, nos dando a paz e a luz do seu brilhante trono do céu, que eu vi aqui sobre essa gaúcha, com os anjos de Deus nos guardando e a toda a igreja edificando. Esse que eu sou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até uma próxima aula e oportunidade. Se gostar, compartilhe, comente, peça o seu pendrive do curso de Teologia também no grupo WhatsApp e compartilhe. Até se inscreva se não é inscrito no canal. Notícias Cristo Rei. Shalom, paz sobre Jerusalém e sobre toda a igreja. Amém.